Eu venho, então, refletir, depois de Erlínia, né, com a profundidade dessa análise, trazer alguns elementos para a gente pensar esse tema, que é o reconhecimento de assistentes sociais como profissionais da educação. E é claro que não deixaria de fazer referência a essa imagem aqui do lado, né? Hoje de manhã eu tirei uma foto, desfrutando, né, o espaço para tirar foto desse banner, que acho que a gente tem que levar mesmo na memória, né? De que como é que a gente toma o pensamento freiriano nas suas diversas leituras e releituras, da educação popular e da articulação com tantos outros conhecimentos pelo mundo, nesse processo de se fazer trabalhador, profissional da educação. E aí eu acho que uma primeira provocação é de que talvez não da educação somente, mas da e na educação. Aí fiz contato com um companheiro lá de Londrina, da UEL, que é de onde eu venho, sou professor lá, educador. Ele dizia, eu perguntava o que é o na e o da. Ele dizia, é uma preposição com o artigo indefinido. Horas, eu fiquei algum tempo na escola aprendendo língua portuguesa e a gramática, e eu não me lembrava disso. E aí, o que é um pronome, uma preposição mais artigo indefinido? Neste caso, a gente quer assistentes sociais e psicólogas e psicólogos na educação, lotadas e lotados neste lugar, vinculados às secretarias municipais e estaduais de educação. É lá, é este o lugar. Nós não queremos assistentes sociais que migrem da assistência social. Aliás, essa é uma questão, né? Estamos, eu, Juliana, né, compondo, e falo desse lugar também, né, já vou falar na sequência, a Coordenação Nacional pela Implementação da Lei 13.935, com outras companheiras, e não é raro ouvir que vocês são profissionais da assistência social. Não, nós somos do serviço social. Mas isso é cotidiano. Então, mostrar que nós queremos estar na educação, neste lugar, é fundamental. Mas também sermos da educação. E o da significa uma identidade, um pertencimento, que já foi dito aqui nesses dias, nos grupos, os trabalhos que foram apresentados. Qual é o pertencimento, a minha vinculação efetiva, o que é necessário para que eu seja reconhecido e me reconheça neste lugar? E aí é claro que preposição é uma coisa também que a gente não aprendeu direito. Preposição política. Tem até musiquinha, né, que a gente aprendia para decorar, mas é um processo que se faz coletivamente. Então, é possível que a gente queira uma escola com os jovens, ou sem os jovens, ou contra os jovens da periferia, com a população negra, sem a população negra, perante, após. Então, retomar essa leitura que era tão bancária, né? Que eu aprendi isso decorando, depois esqueci, né? Esqueci. É para esquecer mesmo, é para não saber. Então, é um modelo de escola que persiste ao longo de anos e séculos, que nos faz tontos, nos faz idiotizados, porque a gente não reflete ainda sobre o poder do que é uma preposição, e que é uma preposição de poder. Fazer com as pessoas, fazer escola com os indígenas é diferente de fazer escola para os indígenas. Felipe nos lembrava da educação popular ontem de dois modelos, não é isso? De duas experiências. Como é que a gente provoca ou dá resposta? Ora, então eu falo de um lugar que é esse aqui, né? A Coordenação Nacional para a Implementação da Lei. É fundamental lembrar que a Coordenação Nacional, que é composta por 4 entidades da psicologia e 2 do serviço social, a BEPS e
o Cefes, junto com o Conselho Federal de Psicologia, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional e a Federação Nacional dos Psicólogos, esse grupo se encontra início de 2020, em plena pandemia. E a gente se encontra para compor uma agenda articulada pela implementação da lei que foi aprovada em dezembro de 2019. É claro, ou não é nítido, que o resultado da lei é resultado da luta de 10 anos. Pelo menos 10 anos. E é importante lembrar que o GPS esteve nesses 10 anos impulsionando esta reflexão, dando apoio, suporte, fundamentando, né? Não só o GPS, mas estamos aqui falando deste lugar. É trabalho de muita gente que veio antes de nós e de outras pessoas que foram se encontrando e dialogando. É um espaço de negociação e de disputa também, né? E de sincronia. Como é que a gente reconhece a psicologia e a psicologia nos reconhece? Afinal de contas, surge uma palavra numa lei que tem um artigo e 2 parágrafos que indica que nós seremos equipes multiprofissionais. Ou já somos em outras políticas, na assistência social, na saúde, mas agora é na educação. Então, quais interfaces, quais fronteiras? E a gente foi construindo isso. Também não somente nós, mas foram várias. Então, falo de Kênia Figueiredo, que esteve recentemente, né, representando o Cefes. Falo de Juliana Melim, que está nessa composição pela BEPS. Falo de Ser Lemos, falo de Silvia Enolás, de gente que foi também insistindo nessa tarefa de mediação. E agora a Marciângela Gonçalves e a Kelly Melati pelo Cefes. Uma tarefa muito recente, mas que tenta provocar e cavar espaços fundamentais para que essa lei seja efetivada, um diálogo intenso com o Parlamento, com o Executivo, com os executivos municipais, estaduais, enfim, o Ministério Público. A gente vai estar falando sobre isso. Mas eu pensei basicamente assim, 2 pontos para essa prosa. O primeiro é que para a gente se reconhecer profissional, trabalhador da educação, é fundamental entender que escola é essa, que política educacional é essa. Qual é a nossa perspectiva? Entender que desafios a lei traz para a gente. É uma reflexão mais dentro desse universo que foi pautado, discutido muito ainda neste seminário na educação superior. Essa é uma questão. E ainda pouco na educação básica, que acho que esse é o desenho que nós temos no Brasil na ocupação desse espaço que é do serviço social na educação. Bom, acho que a Helena já trouxe alguns elementos para a gente pensar, mas tem contextos muito recentes, né, que vão marcando esse espaço, seja o aumento das desigualdades educacionais na educação básica pós-pandemia, como também os projetos que rondam, alguns aprovados, outros não aprovados, mas que estão na pauta do conservadorismo brasileiro emergente, que era subterrâneo, e que é resultado também de um processo de escolarização. Afinal de contas, eu nasci em 71, assim como o Renato, e foi resultado de uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil, da Educação Moral e Cívica. Aliás, eu nasci no ano da reforma, da 5692, que instituiu essas disciplinas. E instituiu intencionalmente. E é a minha geração que sai para as ruas de cara pintada, uma cara pintada com uma pintura com verde e amarelo, né, que incorpora a bandeira brasileira com os brasões e com toda essa... com um discurso moralista. Enfim, é essa geração que foi formada, escolarizada nessa perspectiva de patriotismo, de defesa e de civismo. Então, é deste lugar que nos envolve, e na escola fundamentalmente. Os ataques e essas inseguranças e as violências das escolas que nos provocam e nos chamam mais a psicologia, porque entende que a psicologia tem que fazer uma intervenção clínica, e aí não entende muito bem o nosso papel. Então o que farão os assistentes sociais nesta
nesse universo de violência, né, é importante que a gente pense qual é o nosso papel. Privatização e terceirização progressiva da gestão das escolas. O Paraná é um caso excepcional. É impressionante o processo de terceirização, de privatização das escolas e de sucateamento das universidades estaduais. Falo desse lugar. O plano nacional, o primeiro plano nacional que é construído num diálogo, numa negociação com a sociedade brasileira, depois a primeira Conferência Nacional de Educação, que foi em 2010. A gente tem uma referência das conferências de assistência social e de saúde, já dos anos 90. A primeira Conferência Nacional de Educação acontece em 2010. E a primeira que aponta para um plano decenal, e que agora está findando, porque o Plano Nacional finda em 2024, utilizando 6 anos de governos, de 2 governos que foram nefastos. Então, como é que a gente monitora isso? Quais são as metas, quais são as diretrizes que precisam ser tomadas agora na próxima conferência? Porque a próxima Conferência Nacional de Educação vai acontecer em janeiro, agora. E aí, como é que a gente se envolve nesse processo? Como é que a gente toma para nós, enquanto categoria profissional? E a desarticulação progressiva dos sistemas de ensino. Estamos falando de um lugar e de uma política que não tem um sistema articulado. É porque na assistência tem o SUAS, na saúde tem o SUS, já desde o princípio em 90. E na educação não tem sistema articulado. Nós vamos entrando em universos muito distintos em cada estado, em cada município, uma repartição que não é só de disciplina, é de oferta. Então, quando a gente fala de universalização, como é que universaliza nesse desenho fragmentado de redes e sistemas, de níveis distintos de oferta da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental D, do ensino médio, das modalidades? Bom, e alguns alentos. Uma reestruturação do Ministério da Educação a partir desse ano, e aí um alento, talvez, que possa nos provocar, de fato, de uma agenda que a gente começa a construir com o Ministério da Educação, um grupo de trabalho que está sendo criado, assumindo uma orientação junto a estados e municípios para a implementação da lei. Então, é possível que a gente também avance nisso, num tempo, um governo com companheiros e companheiras que estão lá, disputando também, né, politicamente, e que a gente possa pautar isso para o governo federal como um aliado para induzir aos estados e municípios. É a CONAI, que vai acontecer agora em janeiro. Bom, penso que para entender esse lugar e esse reconhecimento no serviço social na educação, nós teríamos pelo menos 4 dimensões, um pouco daquilo que a gente vem escutando da produção do GPS, da revisão bibliográfica que vem sendo produzida, dos apontamentos de quais são as atribuições, competências. Hoje de manhã, o resultado daquela pesquisa, né, da revisão feita pelo grupo de pesquisa, de quais são as áreas, quais são as, percentualmente, o que vem sendo produzido, o que se refere aos espaços e às atribuições do assistente social. Acho que 4 dimensões que nós teríamos que, de fato, aprender, e acho que essa é uma tarefa da BEPS, né, Helene, Juliana, de como é que a gente chama as unidades formativas para também pensar este lugar, seja através de disciplinas, de maneira transversal. Acho que essa é uma tarefa imensa se a gente quer uma nova geração de assistentes sociais que se ocupem dessa política também. Então, a dimensão das políticas educacionais, a dimensão da escola, do currículo e do exercício profissional e da permanência com qualidade. Bom, penso assim, do que seria, não vou falar delas, mas, de forma geral, é nas políticas educacionais que nós vamos nos inserir, de fato. E já estamos lá, porque parte desse grupo já vem atuando e fazendo isso há alguns anos. Entender que a educação é direito subjetivo universal, talvez o que a gente precisa se inquietar é que universalização é essa,
Quem é que define? Quais são os ditames da educação para todos? Que a gente sabe que esse é um modelo, é um modo de pensar muito importado, muito definido pelas agências internacionais, com metas para os países periféricos. Então, como é que a gente, de fato, pensa a universalização? Eu estou aqui só pensando num adolescente que está em conflito com a lei, cumpre medida socioeducativa e que não se enquadra às definições etárias do Fundamental 2. Qual é o lugar dele? É na EJA? É no Fundamental diferenciado? Quais são os modelos que a gente vai ter que pensar? E aí, Línia falava das crianças e adolescentes com deficiência e do movimento de pessoas com deficiência, e entendia que elas, de fato, interrogam a escola. Como também as pessoas indígenas, os estudantes indígenas, interrogam a universidade. Como os estudantes do campo interrogam as políticas educacionais. A presença desses sujeitos interroga. Então, como é que a gente pensa, de fato, uma universalização que se efetive, de fato, como universal, sem perder especificidades? E aí nós vamos ter que pensar fronteiras, né? E pensar fronteiras teóricas. Ontem foi citado também o como é que é mesmo? Marxômetro. Como é que a gente, então, constrói fronteiras teóricas para entender, eu trabalho com povos indígenas, que no Brasil existem 305 povos indígenas diferentes, cosmologias distintas, línguas, 274 línguas diferentes. Último censo agora, de 2023. Como é que a gente constrói uma escola que seja, de fato, intercultural, específica? Que complexidade é essa? Que foge à ideia de uma escola, de um modelo próprio, único. Então, pensar isso significa também disputar. E disputar nas políticas educacionais. A educação, como disse a Erlênia, é disputa. E disputa que provoca contradições. É nesse campo da contradição que nós estamos, né? Porque é de interesse do capital e é interesse da classe trabalhadora, né, de escolarizar seus filhos, mas uma escola que seja, de fato, dialógica, que tenha a identidade dessa classe, mas que também é uma classe que tem cor, que tem pertencimento étnico, que é racializada. Bom, como é que a gente articula? E que tem mulheres, e tem homens, e tem orientações sexuais diferentes. Como é que a gente pensa uma escola que tome a complexidade da vida social e a incorpore e construa modos diferentes de linguagem, de conversa, de diálogo, entendendo que o Estado é a única instituição capaz de garantir a oferta, né, de fato ampla e em escala. Nenhuma ONG vai conseguir fazer isso. Bom, e entender que a política social mais abrangente é a que tem dotação orçamentária prevista constitucionalmente, 25% do orçamento dos municípios e 18% do orçamento do governo federal. Quiçá a assistência social tivesse, na luta, orçamento definido, como tem a educação, ainda tem, disputado também pela iniciativa privada. Bom, acho que esse é um campo, esse é o nosso campo. Entender a educação básica, entender a educação superior, de como é que a gente vai atuar nesse conjunto de níveis e modalidades tão distintos, né, configurados, então, pela última LDB. Como é que a gente vai dar conta de entender as complexidades do jovem do campo nesses níveis, da educação escolar indígena, da educação profissional e técnica, por exemplo, dos institutos federais, que é um outro jeito. Escutávamos aqui a experiência do Colégio Pedro II, que é um outro modelo, né? E a gente discutia no Rio de Janeiro o que era o colégio, né? Dom Pedro II. Qual é o perfil dos educandos que estão lá? Um dos trabalhos que foram apresentados, eu tive a felicidade de ouvir. Como é que a gente pensa este modo diferente de entender a educação com a presença de jovens cotistas, negros, pretos e pardos, indígenas, periféricos,
homens e mulheres, gays, lésbicas, travestis, transexuais. Bom, nós temos um dilema nesse reconhecimento. Um dilema é esse artigozinho na LDB. O artigo 61 vai dizer quem são os profissionais da educação. Nós estamos, talvez, aqui. Trabalhadores de educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. O afim somos nós. Certo? Na letra da lei. Ora, esse é um problema. Então, um encaminhamento, por exemplo, da coordenação nacional essa lei precisa ser atualizada. Porque surgiu uma outra, depois de 96, que no ano de 2019, que é a Lei 13.935. Ela precisa ser incorporada. Porque se ela não for incorporada, nós não sairemos daqui. Aliás, talvez a gente nem esteja aqui. Porque hoje, depois de uma luta recente, depois de dezembro de 2019, de ter essa lei que foi vetada, que ela é, sim, bem vaziazinha, né? Ela é simplinha, mas disputada, porque foi vetada. Vocês sabem disso. Mas em dezembro de 2019, ela foi votada em dezembro de 2020. Nós tivemos uma lei que definiu o Fundeb como política sistêmica, permanente. E naquele momento nós estávamos aqui. Estávamos aqui porque a interpretação de que nós estaríamos aqui. Mas, como o cobertor é curto, em dezembro de 2021, nós caímos para os 30%. Ou seja, em síntese, há um problema de reconhecimento por parte de algumas entidades nacionais, dos gestores da educação e de parte dos trabalhadores da educação, de que é fundamental que, para que a gente esteja na política de educação, nós tenhamos que ter financiamento, porque o cobertor é curto. Não cabe todo mundo, porque na educação também tem uma demanda imensa de professores que são temporários, pedagogos temporários, uma situação de precariedade nos contratos. Então, nós estamos num campo de disputa e de reconhecimento, e temos que construir argumentos e fundamentos da necessidade da nossa presença e da nossa atuação. Penso que essa seja uma tarefa. Então, compreender as dimensões dessa presença do serviço social é importante, né? Então, é isso. Hoje, neste momento, nós estamos, isso que a gente chama de 30% de financiamento, que são demandas de manutenção e desenvolvimento. Então, a gente discuta aqui o lugar com os fonoaudiólogos, com a aquisição de outros equipamentos, com a contratação de outros profissionais, e aí é o gestor que define o que é prioridade, né? Queremos voltar para esse patamar. Para a gente voltar para esse patamar, a gente tem que estar aqui. Simples assim. Estar aqui significa ter força e mobilização política para convencer quem aprova. E é por isso também que parte desse grupo já esteve em Brasília várias vezes, mobilizando, pressionando nos gabinetes. Esta é a tarefa histórica. Ora, mas para que a gente quer isso? Para que a escola seja de fato um lugar de produção de conhecimentos, como a gente já ouviu aqui ao longo desses dias, de socialização de conhecimentos. Quer dizer, produzir conhecimento para quê? Para quem? Qual referência de escola nós temos? Que modelos nós temos em mente do nosso processo de colonização, inclusive, que passou pela escola e que está aqui presente, com as mentes colonizadas que temos, né? Que processos de inclusão, de exclusão, o que a gente entende sobre esse conceito que também está articulado aqui? A escola é um lugar também da luta e da resistência da classe trabalhadora, mas também é um lugar ideal para alienar, para disciplinar, para moldar, para acalmar, para aquietar os trabalhadores,
pelo capital. É o lugar, então, de disputa. E é possível que, para nós, com a leitura que temos, seja também o lugar da proteção social. A escola como lugar da segurança alimentar, da garantia, porque é o lugar da proteção articulada com uma rede intersetorial. Então, intersetorialidade tem um elemento fundamental, é uma chave, porque para garantir permanência há que se ter a presença desse sujeito na escola e da sua família mobilizada, envolvida, compreendendo que lugar é esse e fazer com que a escola compreenda que realidade é essa. Ora, isso tem tudo a ver com o que a gente define. Ouvindo também Evelyn ontem, pensava, puxa, educação popular foi a primeira vez, e olha que eu venho também de uns andarilhos pela educação popular, e que eu consegui fazer uma articulação sobre a educação popular com o nosso projeto ético-político. Então, como é que a gente se articula, como é que a gente pensa a perspectiva do nosso projeto ético-político dialogando com as teorias críticas da educação? Que sabemos disso? Quais são os autores e quais as fronteiras teóricas para compreender os sujeitos do campo, os sujeitos LGBTQIA+, a população negra, resultado da diáspora africana, a população migrante. Como é que a gente dialoga entendendo que esses são os sujeitos também fundamentais e de direito nesse lugar que é a escola? E entender que a educação também deve estar articulada no âmbito da seguridade social, que isso também é uma perspectiva importante para a gente. Do tripé, avançar mais um pouco e ter a educação como uma política associada intimamente à proteção social. Bom, essa é a lei. E aí tem que fazer um esforço muito grande para a gente entender como é que a gente tira elementos da lei para fazer uma hermenêutica, né, de orientação para esse reconhecimento. E percebam que, olha, equipes multiprofissionais, melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, parece que isso aqui está dizendo que a gente precisa entender o que é ensino-aprendizagem. O que é aprendizagem, o que é ensinagem, qual é a diferença de ensino e de educação, de ensinar e educar, que léxicos são esses, a participação da comunidade escolar, que mediação das relações sociais e institucionais, o trabalho em rede, o projeto político-pedagógico. Ora, então nós precisamos entender o que é o PPP, precisamos entender que instrumento é esse que é desqualificado também muitas vezes, automatizado nos ambientes escolares, e que deveria ser um instrumento de diálogo e de debate com a comunidade local, com as lideranças, com os pais, com as mães, com os educandos. As redes públicas de educação básica e o que são as escolas. É como se a gente tivesse que torcer mesmo para sair um caldo de elementos que justifiquem de fato a nossa presença até que essa lei seja atualizada, quiçá. Antes disso tem que ir para o Fundeb. Bom, este caldo me parece que também tem 4 eixos importantes que também já foram ditos hoje de manhã, nesse trabalho, resultado de sistematização do GPS. O entender que permanência é uma chave. E aí a permanência, já era dito ontem, está associado a pertencimento. Acho que a Eliana dizia hoje de manhã, né? Permanência associada ao pertencimento dos educandos e dos educadores e educandas. Porque é possível que o adoecimento seja tão grande dos educadores e das educadoras que eu não quero mais esse lugar. Esse lugar adoece. Esse lugar chamado escola. De uma prática robotizada, automatizada, desumanizada, desqualificada pela remuneração. Como é que a gente luta para que a permanência seja de fato efetiva e com qualidade? Qualidade numa perspectiva crítica. Como é que a gente faz desse lugar um lugar de desejo, de direito,
dos educandos e suas famílias, de reflexão. E aí, ouvindo a Helênia falando da alienação, como é que a gente faz nos conteúdos espaços, instrumentos de desalienação, de leitura crítica? E nós tivemos nesses encontros várias experiências, vários relatos. No grupo que eu fiquei tinha o professor Edival? Everton. Professor Everton, está lá no fundo, professor de geografia, que nos dizia como que lá na escola dele, que movimentos, que mediações se fazia com educandos que estavam com fome. Né? Vocês estavam com fome. E aí ele tinha que trabalhar no conteúdo das placas tectônicas. Que difícil. Como é que a gente aborda, encaminha o alimento, a garantia daquilo que é básico e toma a fome como uma palavra geradora? Mais ainda, um tema gerador que seja relacional. Que Paulo Freire avançou nisso, na palavra geradora para o tema gerador. Como é que a fome se torna conteúdo no espaço do currículo, relacionada com a geografia, com a língua portuguesa, com a arte, com a matemática, com a produção de alimentos, com a ideia de segurança e insegurança alimentar? Ou seja, de fato, a escola pode provocar permanência se houver um movimento que tem que ser disputado na base, no chão, e também na gestão das políticas municipais, estaduais, para que isso aconteça. Mas tem um problema. Eu não fiz pedagogia. Tem gente que está fazendo. No quarto semestre, quinto. Eu não fiz pedagogia, o Wagner. Como é que eu faço? Vou ter que estudar. Eu vou ter que aprender, de fato. É porque se a gente quer se adentrar nesse espaço, para além do lugar da salinha da assistente social e do psicólogo, da equipe técnica multiprofissional, porque é possível que a gente fique muito fragmentado nesse espaço que fragmenta tudo, né? Próprio dessa orientação do Estado, do desenho do Estado que nós temos, fragmentado, que desarticula. Bom, é possível que a gente fique naquele lugar, ou no lugar da equipe técnica lá da Universidade Federal, né? Que está lá insistentemente trabalhando com os benefícios, né? Numa tarefa insana, às vezes, de ter que dar conta daquele ano da gestão dos benefícios, das bolsas. Como é que a gente avança? E avançar significa pautar isso também no currículo. Ora, me parece que está aqui, ó. Eu tenho que considerar na minha prática o projeto político-pedagógico. E o projeto político-pedagógico é aquele que orienta a proposta curricular, a organização curricular. A LDP diz que é possível que a organização curricular se dê de várias formas, por séries, ciclos, por organização etária. Então a gente precisa compreender a lei de fato. Bom, precisamos compreender o IDEB, os indicadores, os diagnósticos e fazer a permanência através da articulação da rede de apoio, que a rede tem que ser o suporte, tem que ser o lugar em que a permanência na escola seja pautada. Nem sempre é. Não dá para ser com assistente social da assistência social do CRAS, do CRESP. Dá, vai ter que ser, mas tem que ter o profissional da escola. Articular a rede, construir mediações, construir mediações das relações sociais e institucionais a partir da escola e a partir da gestão. Ora, a participação da família e da comunidade, acho que essa é uma tarefa fundamental, né? Que a gente já vem acumulando desde das protoformas, né? Desde a origem da nossa profissão. Mas aqui tem um elemento importante: compreender os conselhos escolares, porque também eles não são muito tocados, ou eles são organizados, porque a lei também determina que toda unidade escolar tem que ter um conselho escolar. Esse é o espaço de controle social. Mas eu vou convidar
pai daquela criança que é burro, que ajuda, ele já ajuda na PN, nas campanhas, daquele que critica muito, não sei. Ou leva a ata, ele assina, tudo bem, a gente cumpre o formal. Então, retomar isto é fundamental, porque me parece que é isso que está colocado na lei. Bom, e aí, uma dimensão que eu considero também fundamental, que é o currículo e a formação continuada. Qual concepção de currículo nós temos e teremos que ter? Como é que a gente entende o projeto político-pedagógico associado aos princípios éticos e políticos do serviço social? Por exemplo, o enfrentamento do racismo, né? E as formas de inclusão perversa. E aí, a Erlênia falava do livro didático, é isso mesmo. Eu apresentei na Oficina Nacional essas imagens, é isso aqui, ó. Isso aqui é um livro didático de 97, de uma atividade que eu fiz em Cascavel, lá no oeste do Paraná. Uma oficina de produção e leitura do material didático. É isso aqui, ó. Aqui é uma professora branca, uma mulher branca com o livrinho na mão. Aqui é uma mulher negra com uma vassoura na mão. Aqui é uma mulher com coque e de óculos. Já tem os pontos, viu, gente? Esse é um conceito também de idiotizar a criança. Tipo, é só desenhar em cima do ponto, do pontilhado. Você não precisa criar associações, já está dada a associação. Então, se desenha. O lugar da professora branca é na sala de aula. A da mulher com coque tem cara de diretora, né? É na sala da diretoria. Da mulher negra é no corredor. E esse aqui é um livro que foi comprado em Londrina, a gestão municipal. Você concorda com um índio estudando, atuando em várias profissões, morando em casas, usando roupas, por quê? Aí tem 5 linhas, aí você vira a folha, não, é outro assunto. Não tem um encaminhamento pedagógico. Uma problematização passou, é isso, você responde, não concorda. É o livro para o primeiro ano do ensino fundamental. Enfim, essas são expressões do racismo. Agora, vai dar para conviver com isso? Como é que a gente pauta isso numa categoria que orienta essas reflexões? Porque é isso. A gente saiu da Oficina Nacional da BEP, Estudo de Serlei, com essa perspectiva, produzindo pelas entidades. E não é diferente na psicologia. E a participação dos conselhos de classe. Esse é o lugar do perverso. Se tem um lugar que é do adjetivo, é o conselho de classe. E eu escutei várias experiências aqui dos grupos sobre o conselho de classe, que a gente é convidado para ter voz, não para ter voto. Porque talvez a gente não saiba do aluno, do educando. Mas será que todos os professores sabem? De todos os alunos? É fundamental que a gente participe desse espaço, ocupe esse lugar. Enfim, e aí o último, que é o nosso pertencimento efetivo como assistente social da educação. Eu participei de uma banca, antes de vir para cá na terça-feira, estou fechando, finalizado. É uma banca da PUC Campinas, da psicologia. E Mariana fazia a mestranda, defendia a sua dissertação, porque ela se encantou com o debate da instrumentalidade no serviço social. E ela puxou isso para a psicologia. E foi uma discussão muito legal, muito boa. E ela utilizando referência do serviço social e tentando entender como é que isso encaixa para a psicologia. Pô, a psicologia tem um projeto ético-político, isso é importante, que os psicólogos são nossos parceiros nessa luta, as psicólogas. A gente precisa saber como é que é isso para a psicologia. E aí a gente entendia no debate que, puxa, eu acho que eles não se reconhecem classe trabalhadora, porque uma porção dos psicólogos estão na psicologia clínica, são profissionais liberais. E aí, como é que se reconhece como classe? Porque Marilda e Raul de Carvalho nos provocavam a pensar isso nos anos 80, assim como o Zé Paulo, assim como muitos outros. Quer dizer, a nossa instrumentalidade, o nosso projeto ético-político é fundada nisso aqui, do nosso reconhecimento como classe. Talvez a indagação tenha que ser maior quando eu estou na escola.
Qual é a relação que os pedagogos, professores de história, geografia, matemática, física, química, língua portuguesa, inglês, espanhol, educação física, artes, sociologia, filosofia, quais são os percursos formativos? Quais são os projetos ético-políticos dessas categorias? Esses são os nossos companheiros na escola, aliados e opositores, que é lá que a gente vai fazer uma luta articulada, como classe, como trabalhadoras e trabalhadores. E aí, se a gente não se reconhece como classe, fica difícil. Ou se eles não se reconhecem, e elas. Essa é uma tarefa também nossa, né, de uma categoria que foi forjando, construindo esse debate, e que é fundamental, e que nos orienta. Ora, nós temos muitos professores que estão nas greves, nas mobilizações, e que fazem uma diferença imensa, no meio de um mar de contradições, como nós também temos. Nós somos educadores, né? Nós três, marcados também pela contradição no chão das salas de aula, né? Com um discurso extremamente emancipador, muitas vezes, mas às vezes com modos de fazer que nem sempre são emancipadores. Como é que a gente evidencia essas contradições? Se reconhece e reflete. Bom, enfim, então compreender a atuação dos demais profissionais da educação e não cair na armadilha de culpabilizar os professores. Né? Essa é uma armadilha, que é, de fato, perversidades estão acontecendo. Mas como é que a gente toca na ideia de esperançar, de uma paciência também que se faz no processo formativo, de diálogo, em comunhão, não é isso? A consciência se constrói juntos, juntas, juntes. Como é que a gente constrói condições efetivas de trabalho, vinculação e remuneração dignas, de formação continuada? Como é que a gente vai superar os contratos precários? Né? Desde os MEIs, RPAs, os recibos de prestação como autônomos, processos seletivos simplificados. Então, a perspectiva do concurso é nossa. Construir isso é luta coletiva da nossa categoria. E, nesse momento, das duas categorias. Porque a psicologia e o serviço social têm que estar juntas. E aí, como é que constrói isso nos estados, nas regiões? E aí, articular com as lutas sindicais, com trabalhadores da educação. Essa é uma tarefa também imensa. Como é que a gente dialoga com a companheirada que nesse momento diz que bom que vocês estão aqui, reconhecemos vocês, mas não tem recurso para todo mundo. Então, mostrar a importância, de fato, da evidenciação da permanência como direito do nosso trabalho para isso é fundamental. Inclusive para insistir em fazer planilha de Excel. Porque o impacto de um pedagogo na escola é diferente do impacto quantitativo dos profissionais do serviço social e da psicologia. Nós precisamos de muitos professores de matemática e língua portuguesa. Mas nós não precisamos do mesmo número de assistentes sociais, até queremos. Então, trabalhar com essa ideia, dá a impressão, às vezes, quando a gente dialoga com os gestores, é de que nós teremos o mesmo número de assistentes sociais e psicólogos quanto os números de professores das disciplinas. Então, é importante que a gente vá construindo parâmetros, acho que essa é uma tarefa, construir parâmetros. Quantos profissionais por escola? Quantos? Nós vamos ter que chegar nisso. E espero, quem sabe agora com a orientação do MEC, a gente avance com todos os cuidados. Porque nós temos portes distintos de municípios, de escolas, com arrecadações distintas. Como é que a gente constrói uma orientação num país continental com uma diversidade imensa, né? Convencendo gestores? E ação interdisciplinar e intersetorial permanente. Enfim, uma agenda que precisa ser articulada, né? E aí a gente só faz isso juntos enquanto categorias, conjuntos Cefes3, ABEPS e com a psicologia. A ideia desse GT com o MEC talvez seja dos desafios mais próximos que a gente tem, alterar a LDB, sensibilização dos parlamentares, porque a tarefa dos 70%, o da nossa permanência no FUNEB,
ela tem que ser insistente e teimosa, é isso. E para isso tem que convencer parlamentares. É importante lembrar que o ano que vem é o ano eleitoral, e aí mudam também os gestores municipais, e a gente não pode deixar de entender que existe um risco deste avanço conservador, assim como foi nos conselhos tutelares, nas eleições municipais. E os diálogos permanentes com as entidades da educação, porque a gente precisa de aliado, né? Bom, é isso. Esperançar é preciso, é urgente. Mas ter esperança do verbo esperançar, a gente que falou de preposições, artigos indefinidos, definidos. Esperançar vem do verbo, esperança vem do verbo esperançar. Que há quem diga que o verbo, que a palavra se fez, tem que se fazer na esperança. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Paulo Freire trabalha muito com a ideia da espera. O jardineiro, né, que cultiva o jardim esperando, né, teimosamente. Então, a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. É isso. Muito obrigado.